Vamos falar da unidade 27, tá? Revoluções burguesas. Deixa eu até destacar aqui para ficar mais bonitinho. Revoluções burguesas. Né? Então, revoluções burguesas, vocês já devem estar sabendo por que revoluções burguesas, né? Aquilo que a gente está colocando, literalmente, por ser as revoluções promovidas pela burguesia, né? Não necessariamente a burguesia de um único país, a burguesia da Europa. Claramente a gente vai ver dois processos revolucionários aqui. Estou compartilhando a tela, tá, gente? Nós vamos ver o processo revolucionário inglês e o processo revolucionário francês. E aí vocês vão conseguir entender legal, pelo menos a Revolução Industrial agora vai fazer muito mais sentido para vocês do que a gente já viu e estudou. Agora não sei por que isso aqui. Ah, voltou. Então, vamos lá então falar sobre revoluções burguesas. Espero aí que todos estejam me ouvindo, né? Que o áudio esteja bom a todo mundo aí. Vamos caminhando aqui então. Nós vamos falar um pouquinho sobre nessa unidade, nossa, que enrosco. Nessa unidade, nós vamos falar um pouquinho sobre a ascensão da burguesia, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa e por último aqui algumas partes das repercussões nas Américas. A questão das repercussões nas Américas, apesar que a gente vai ter uma unidade só falando sobre elas, né, que é a última unidade. Então, o que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, acho que essa parte deixa para o próximo conjunto de slides, né? Vou até então arrancar daqui, né? Que aí vai ser, no caso para nós aqui, vai ser a última coisa que falaremos. Aí eu vou fazer um conjunto de slides prontos para nós aqui. Eu já repassei os slides para vocês, me ajudem aí. Eu já mandei algum slide para vocês? Alô, 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 segundo B? Segundo B? Não, vamos. Tá, então vou fazer o seguinte. No finalzinho da aula, eu vou subir esse material para vocês, tá? Então já por aqui mesmo, né? Nessa parte aqui mesmo, eu vou subir o material para vocês. Então vocês já fiquem espertos aí que vai subir hoje. Vamos lá, vamos começar a caminhar aqui. Temos bastante coisa para falar. Página 32, falando um pouquinho então da ascensão da burguesia. Muitas revoluções, elas foram estudadas e são chamadas aí de burguesas, mas contaram com a participação de outros, né? Então nós temos a participação de outros aqui também. Antes da gente falar dessa ascensão da burguesia, lembremos que a burguesia ela veio se formando ao longo do tempo. A burguesia não caiu do céu, tudo bem? A burguesia ela foi uma classe social que foi aparecendo. Ela aparece ali já meados do século XII, XI, XII, né, com o renascimento comercial e o chamado renascimento urbano. Lembremos então que muitos burgueses não aceitavam, ou melhor dizendo, muitos camponeses já não aceitavam mais a dominação. E aí esses camponeses começam, de certa forma, a tentar se libertar. Junto ao comércio que está renascendo, principalmente depois das cruzadas, coisas que nós já estudamos, vão surgindo dois tipos de feiras, né? Vamos falar assim, nós temos os caminhos e as rotas comerciais, né? E nesses caminhos e nessas rotas comerciais vão surgindo, então, algumas feiras, né? Feiras de trocas, feiras a princípio que eram é, temporárias, então, ou seja, as pessoas só iam um determinado tempo do ano, é mês de julho, vamos lá para a feira de, sei lá, Astroburgo, as feiras de Champagne, vamos para esses lugares, né? E com o tempo,
muitas dessas feiras, elas foram se transformando em feiras permanentes. Essas feiras permanentes, o ano todo, foram dando lugar a pequenos agrupamentos, porque uma vez que você vai fazer o ano todo, então você é obrigado a ter um pequeno agrupamento ali. E aí esse agrupamento vai surgindo as primeiras cidades, as cidades medievais, que vão ficar conhecidas pelo nome de burgo, né? O burgo era importante porque a pessoa que morava no burgo, ela era livre, ela não estava mais presa à ideia da terra, né? Ela conseguiu de alguma forma um tipo de emancipação. Então, quem mora no burgo é o burguês. Então, o burguesia que é hoje nós conhecemos não tem nada a ver com o princípio. Então, o princípio era o morador do burgo. Logicamente que esse burguês do burgo, ele desempenhava três funções importantes. A função principal de um burguês era ser comerciante. Então, a grande maioria dos burgueses eram comerciantes, ou seja, a galera que comprava o produto pelo preço mais barato e tentava vender pelo preço mais alto. O lucro dele estava nessa conta, né, entre o valor que ele pagou e o valor que ele vendeu. Com o tempo, dentro do burgo, surgiu uma outra classe de burguês, que era o artesão. Esse artesão, então, ele com as suas habilidades, ele vai formando, vai criando produtos, né? Seja ele ferreiro, seja ele o marceneiro, seja ele o pedreiro, seja ele o costureiro, ao ponto que esses dois burgueses aqui vão começar a formar associações, né? No caso, a corporação de ofício para os artesãos e as guildas para os comerciantes. Mas vai surgir uma terceira classe também de burguês, que é o burguês, o banqueiro, né? Que era literalmente o cara que colocava uma banca e nessa banca ele trocava dinheiro, né? Ele pegava as moedas, como as moedas eram, não existia uma moeda universal, então esses banqueiros eles trocavam essas moedas e ficavam com uma parte. Com o tempo eles passaram a guardar o dinheiro. Então os viajantes com medo de serem roubados deixavam na mão do banqueiro o seu dinheiro, ele ganhava um título na mão, né, com banqueiro tal, tem tantos dinheiro, dobrões de tanto de ouro, e aquele documento lhe servia como pagamento. Então ele chegava até o comerciante, dava aquele documento, o comerciante então recebia, e aí fazia trocas, então começa a surgir aquilo que incipientemente seria os atuais bancos hoje, né? Tudo na troca da confiança, tudo aí na troca da lealdade aí. Aí, lógico, esse grupo começa a crescer, a cidade começa a ser importante, a riqueza começa a ser desenvolvida aí. Século XII, século XIII, século XIV, século da crise, século XV, século das reformas, século XVI é o século das navegações. Então, repare, nós já estamos falando de 400 anos depois. Essa ordem já está muito mais bem organizada, né? Tem uma certa rentabilidade, e agora com as navegações eles vão enriquecer. Então, a descoberta, né, do novo caminho para as Índias, as colônias na África e na Ásia, as colônias nas Américas, vão fortalecer esse grupo de maneira que até então nunca tinha sido vista. Então, esse grupo começa agora a ser importante, tão importante quanto os próprios aristocratas, né? Aí nós temos a centralização do governo real e tudo mais aí. Estou contando muito rapidamente para vocês aí, tá? O que acontece? Século de número 17, século 18, a burguesia ela passa agora, né, entre o século 17 e o século 18, a burguesia passa agora a ser classe social importante. Né? O século 16 faz com que ela tenha um boom, né? O século 17, né, de 1601 até 1700,
ela agora se consolida, literalmente, né? Vai se consolidando. No finalzinho dela, essa burguesia passa, então, a desejar coisas maiores, que até então ela não pôde ter, que era literalmente o controle político. Ela já tem o controle econômico, a religião já dialoga muito bem com ela, então essa história de ser rico agora não é mais problema, tem teologias que diz que riquezas agora são a bênção de Deus pelo seu trabalho duro, então essa galera agora começa a rever conceitos. E aí vai termos a questão aí, né, das revoluções serem estudadas e chamadas de burguesas, mas que contaram com a participação de outros setores sociais. Por que eu estou dizendo isso? Porque a burguesia precisava esperar uma desculpa. A burguesia, então, já tinha um poder, já dominava, né, já, de certa forma, tinha uma influência política até que considerável, porque o rei absoluto precisa do dinheiro da burguesia. Porém, ela não podia tomar o poder, ela necessitava de ter uma desculpa, né, de ter alguma coisa acontecendo. E são as revoltas populares. Toda a revolução burguesa vai começar com revoltas populares. Então, serão as revoltas populares que darão o nome, né, ou seja, o motivo dos burgueses conseguir assumir o poder. Por isso que recebem esse nome, porque os burgueses conseguiram assumir o poder e o controle do Estado neste momento. Tudo bem? Por isso que a gente chama de revoluções burguesas. Na página 32, Ascensão da Burguesia, vocês podem marcar o segundo e o terceiro parágrafo, né? Que isso que eu já falei com vocês, fica muito claro aí. Na realidade, marca o terceiro e o quarto, acho que é até melhor, porque o quarto está falando esse finalzinho aqui do absolutismo e tudo mais. Tá? Então, a ascensão da burguesia está inserida em um longo processo histórico, que eu já contei esse processo histórico para vocês, iniciados aí no século XI, com vários acontecimentos. Depois, renascimento comercial, urbano, cultural, reformas dos séculos seguintes. E nós vamos principiando tudo isso. Mas quais são as características, então, para a ascensão da burguesia? Primeiro, o esgotamento da organização do antigo regime. Como eu sempre tenho dito para vocês, nenhum regime é eterno, né? Nenhum sistema ele consegue, e geralmente, se ele não tem poder de mudar as suas relações sociais, né? Se ele estagna as suas relações sociais, esse regime tende a sofrer problemas. No caso do antigo regime, aquela estrutura na posse do servo, da terra, né, do absolutismo do rei, já não dava mais conta das novas realizações e das novas relações que estava constituída a partir da burguesia, do povo e dos outros sistemas, principalmente incentivado o encontro cultural com o Oriente, o encontro cultural com as Américas. Tudo isso começa a desarticular, então, esse modelo. Por isso que a gente fala desse esgotamento, né? E depois a crise política acirrada por questões econômicas e religiosas, caso tanto da Inglaterra quanto também da França. Questões econômicas, a Revolução Francesa explode porque as pessoas, para comprar um pãozinho, tinham que trabalhar um mês inteiro para comprar um pão. Ou seja, o dinheiro de um trabalho mensal não dava para sobreviver. A fome havia tomado conta da França, enquanto o primeiro e o segundo Estado franceses eles esbanjavam, né? Luís XVI, né, que é o rei que é do momento, ele estava no Palácio de Versalhes, né, gastava 10% do PIB francês, a sua rainha, né, quando o povo se revoltava, ela, no momento de loucura total, ela pergunta assim, por que o povo se revolta? Aí um dos trabalhadores vai falar para ela, porque o povo tem fome. Ah, por que o povo não come? Ah, porque o povo não tem comida. Mas dê pão ao povo, mas o povo não tem pão. Ah, se não há pão, que dê brioches ao povo. Né? Você vê tamanha falta de senso que esse povo tinha pelo luxo que eles viviam e não tinham a mínima noção da pobreza que se tinha na França. Nós assistimos, quem foi assistir aquela peça, eu lembro que muitos dessa sala estavam lá
quando nós fomos assistir, né, aquela peça teatral, esqueci o nome agora, Les Miserables, lembrei, Os Miseráveis, lembram dessa peça? Eu lembro que vocês foram assistir ela, eu estava junto com vocês. Quem foi, lembra como era belíssimo, né? E a peça retratava muito bem, né? Essa obra teatral retratava muito bem a situação dos franceses ali. Então, a ação das classes mais pobres que lutavam por liberdade religiosa, né? Estavam a caminho do encontro dessas novas condições sociais. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Então, vamos continuar aqui. Quem tiver alguma dúvida, pode chamar aí ou perguntar que eu vejo, né? Eu estou sempre olhando para cá. A Júlia falou sim, muito bom. Digo para vocês que quis assistir o Fantasma da Ópera, mas não tive condição de assistir o Fantasma da Ópera. Dizem quem foi assistir o Fantasma da Ópera que era, se não do mesmo nível, até melhor do que foi o nível dos Miseráveis. Foi muito bom também. Que pena que eu não consegui. E agora, com essa pandemia, nem sei quando voltarão a ter isso daí. Mas eu espero um dia poder voltar. Tem um pessoal escrevendo aí, daqui a pouco eu volto. Dá um delay aqui, né? Vamos lá. Com a burguesia, então, foram implantados o que chamamos de liberalismo econômico e político. Tá? Adam Smith, o próprio John Locke são os grandes personagens aqui. Não só eles, é lógico, tem muitos outros, Stuart Mills, David Ricardo na área da economia, mas o sistema econômico que vai predominar, graças também à Revolução Industrial, vai ser o que a gente chama aqui de liberalismo econômico. Né? Pensei que já tinha alguém digitado, não digitou. Então, o Estado é visto, a partir de então, como um instrumento de proteção da propriedade privada, manutenção da ordem social e garantia do lucro da nova classe dominante, que era a burguesia. Ou seja, né, o Estado ele defende os valores da classe social burguesa. Isso prevalece até os dias atuais. Falando da Revolução Inglesa, né, a Inglaterra foi o primeiro local a presenciar contundentemente a burguesia. Esse grupo, então, desejava emancipação do seu poder. Olha a imagem aqui, né, no caso que a gente fala dos Enclosures Action, aqui é a Gentry, né, a Gentry com as suas ovelhinhas aqui para negociar com a burguesia. Né? Então, vale se dizer isso daí. Seguindo, então, um pouquinho, a página de número 33, a gente vai caminhar um pouco aqui. Na página 33, no terceiro parágrafo, nós temos, marquem ali, né, no caso ali, são duas guerras. A primeira é a Guerra dos 100 Anos, é uma guerra que durou 116 anos, se vocês olharem ali, mas chamada de Guerra dos 100 Anos. Era a guerra entre a Inglaterra e os franceses que queriam dominar a região de Flandres, onde hoje é a atual Bélgica. Tá? Essa guerra dura 100 anos, apesar que eles não lutam 100 anos ininterruptamente, eles vão lutar, tem épocas de parada e recomeço, e no finalzinho aqui, já em 1400 e alguma coisa, 1445, é o momento que aparece a Joana d'Arc. Né? A Joana d'Arc vai ser a principal figura. E realmente ela dizia que ouvia Deus falar com ela e que Deus ia dar vitória aos franceses, e realmente os franceses meio que... Perdão, a vitória seria aos ingleses, né? Não aos franceses, aos ingleses, meio que ela coloca isso. No final, realmente o pessoal vence, mas ela é entregue, né? Nisso, ela é francesa, perdão. Ela dizia que os franceses ganhariam. A França até ganha a Guerra dos 100 Anos, mas como prêmio para Joana d'Arc, ela é entregue aos ingleses, e os ingleses queimam ela como bruxa, né? Então, só para vocês verem. E depois nós tivemos a Guerra das Duas Rosas, as duas casas, né? A casa dos Lancasters e a casa dos Yorks. Guerra das Duas Rosas, porque os dois estandartes
eram duas rosas, era uma rosa vermelha e uma rosa azul. Essa guerra dura 30 anos. No caso, as duas casas estão lutando para ver quem tomaria o poder na Inglaterra. Tá? No final, essas casas vão se unir e vai surgir uma nova casa, que é a casa dos Tudors. Tá? A casa dos Tudors aí. São representados por duas figuras mais importantes, né? A figura que vocês têm aí, né, de Henrique VII, está pintada aí, mas aí vem o seu filho Henrique VIII e depois a Elizabeth I. Né? Então, nós temos a dinastia dos Tudors aí, que são importantes. Né? O primeiro monarca dessa dinastia foi o Henrique VII, que reinou de 1485 até 1509, quando seu filho Henrique VIII assume e se torna um grande defensor da Igreja Católica. Guarda essa informação aí. Na página 33, pode marcar o quarto parágrafo também. Só para a gente lembrar o que era essa Carta Magna, assinada em 1215, quando o rei Felipe, Coração de Leão, estava lutando nas cruzadas, o seu irmão, João Sem Terras, estava dominando a Inglaterra. Com a morte de Felipe nas cruzadas, o povo e os líderes, né, os príncipes, quiseram colocar aí um documento que limitasse o poder do rei, né, limitasse o poder do João Sem Terras. Né? E aí esse limite vai ficar, então, conhecido como a Magna Carta, ou Carta Magna, né, no caso aqui, Magna Carta, que era esse documento de limitação do poder do rei, 1215. João Sem Terras vai chamar o Papa vai colocar os seus exércitos ali, e essa lei vai ser revogada. Mas é a primeira lei aqui, no caso aqui, é a primeira tentativa na Inglaterra da burguesia colocar-se no poder. Então, né, que fica claro aí. Isso, obrigado, Vitor. Eu falei Felipe, né? É Ricardo Coração de Leão. Obrigado, Vitor. Sempre bom ter um colega historiador na sala. Vale também colocar aqui que esse período aqui, quem gosta de filmes, de literatura, esse período aqui se passa do Robin Hood, né? Todos os filmes do Robin Hood passa nesse período aqui. Passado esse tempo, voltemos agora ao Henrique VIII. Lembremos que o Henrique VIII, ele queria ter filho homem. Ele não consegue ter um filho homem, e ele era casado com a sobrinha do rei da Espanha. E o rei da Espanha esperava, literalmente, que Henrique morresse. Por quê? Para ele poder juntar os reinos, né? O reino da Grã-Bretanha e o reino da Espanha. Logicamente que o Henrique VIII não tinha planos de morrer sem um sucessor. E aí qual que vai ser a luta do Henrique VIII? A luta era para divorciar de Catarina de Aragão, só que o Papa era próximo, chegado, parceiro, amigo, companheiro do rei da Espanha. E aí, influenciado pelo rei da Espanha, ele não permite que Henrique pudesse divorciar. Lembre que eu disse para vocês que o Henrique VIII era um grande defensor da Igreja Católica. O que acontece? No ano de 1531, nós temos, então, na realidade, assim, né? Vamos falar, 1517, nós temos, então, a reforma luterana. Né? Lutero, então, coloca-se contra a Igreja Católica, e esse rompimento do Lutero cria uma igreja, primeira igreja, depois de milhares de tempo, né? de 1053, quando houve o primeiro cisma, mas é a primeira igreja não católica da Europa, que vai ficar conhecida como o luteranismo. Já na década de 520, né, mais ou menos, 520 e alguma coisa, nós vamos ter o calvinismo ganhando força na Europa também, né? Calvino, principalmente na Suíça. O Henrique VIII ele era contrário, completamente contrário a esses dois movimentos. Por várias vezes, ele até queria iniciar guerras e conflitos aí com os protestantes.
Porém, o Henrique VIII viu nessas novas igrejas a possibilidade que ele tinha para conseguir casar novamente. Aí ele cria, então, a Igreja Anglicana. Veja que tem o nome né, no próprio nome inglês aí, né? Ele cria uma igreja para ele, uma igreja estatal, na qual ele mesmo é o Papa, né? No caso aqui, né? 1531. Ele é a autoridade máxima aqui da Igreja Anglicana. E aí ele divorcia, então, de Catarina de Aragão, casa-se com Ana Bolena, que já era sua amante, porém, nem a Catarina de Aragão e nem a Ana Bolena conseguem lhe dar um filho homem. Todas as duas lhe dão filhas mulheres. Né? Uma coisa que a gente já fez essa discussão aí. A Maria Tudor, ou Mary Blue, como o pessoal fala, né? Tem injustamente chamando ela de louca, e a Elizabeth I, tá? Para resumir, porque não dá para a gente ficar contando muito aqui, ele vai casar mais algumas vezes, vai matar algumas mulheres, até que uma das suas mulheres vão lhe dar um filho, Eduardo, né? O Eduardo VI. O Eduardo VI, então, toma o trono na Inglaterra, porém, em 1554, acho que ele vai falecer, né? Ele vai morrer, e aí vai assumir no seu lugar a sua irmã Maria Tudor. Maria Tudor vai empregar uma perseguição aos protestantes, né, principalmente ligados à igreja anglicana, porque ela era casada com o filho do rei da Espanha, e depois ela é derrubada do poder. Ufa, consegui chegar na Elizabeth I. Né? Elizabeth I derruba a Maria Tudor do poder e ela assume o trono da Inglaterra. E é importante se dizer que no período da Elizabeth I nós temos a chamada Era de Ouro inglesa, porque essa mulher ela vai revolucionar. Né? No caso aqui, ela vai conseguir levar a Inglaterra até onde a Inglaterra não conseguiu chegar. Aí, então, a Elizabeth vai promover gastos de guerra contra a Espanha, porque a Espanha não vai aceitar o seu reinado, né? Vai ter uma das grandes batalhas em 1588. Esse reinado vai meio que desequilibrar as finanças, porém, a coroa ela foi, então, obrigada a fazer empréstimos, mas havia uma prática já de muita acumulação de riqueza. Né? A rainha Elizabeth começa a acumular muita riqueza, principalmente com trabalhos de corsários e tudo mais. Porém, Elizabeth não se casa, ela é chamada de rainha virgem, entre aspas. Né? Isso não quer dizer que ela nunca teve uma relação com um homem. Aqui, Júlia, eu sei, só quero saber se vai ter uma revisão sobre isso no futuro. Júlia, no caso aqui, peraí que o pessoal está falando aqui, eu estou meio perdido. Uma volta aqui, eu sinto que o pessoal está conversando no chat, eu estou meio perdido. Júlia, esses assuntos são tão sérios e a gente está vendo tão rapidinho, Revolução Gloriosa. Nós não estamos vendo tão rapidinho. Na verdade, eu nem cheguei na Revolução Gloriosa ainda. Eu tô, eu tô indo bem devagar na realidade, né? Ainda na Revolução Gloriosa, Revolução Francisco. Então, veremos é, não tem bastante para o que eu tô na nem estou o que ocorreu, tá? Um mapinha aqui ainda para vocês. Voltemos então à Rainha Elizabeth. Como eu disse para vocês, a Rainha Elizabeth ela não casou-se, ela não teve um casamento, apesar que ela tinha amantes e tudo mais, mas ela não podia casar. Então ela não teve herdeiro ao trono. E quando ela falece, em 1603, o trono inglês fica aberto. Para não deixar que a Espanha pudesse tomar o trono, então os primos, né, dos Tudors, a dinastia Stuart, que era escocesa, vai ser chamada
a assumir o trono, né? Página de número 33, marquem aí os dois últimos parágrafos da dinastia Stuart. Então, em 1603, uma nova dinastia assume o trono na Inglaterra, agora são os Stuarts. O primeiro Stuart a reinar na Inglaterra será Jaime I, ou Tiago I, tanto faz, tá? Jaime, Tiago, dá no mesmo aqui, ou James, é tudo o mesmo nome. Então, Jaime I vai reinar, porém ele tenta impor, de certa forma, um regime meio que totalitário. Ele queria ser o rei absoluto, não totalitário, então eu usei a expressão errada, autoritário, tá? Autoritário, não totalitário, autoritário. Ele vai querer ser absolutista, perdão. No caso, ele era católico, né? Na Escócia ainda o catolicismo era muito forte, ele era católico, então ele queria introduzir as leis absolutistas também no governo da Inglaterra. Logicamente que isso vai incomodar muito a burguesia não vai ter uma tensão muito grande entre burgueses, príncipes e o rei Jaime I, até que em 1625 ele falece e no seu lugar assume então o seu irmão, Carlos I. E aí a burguesia tenta de novo fazer. Lembra que, ó, quanto tempo depois, tô até mostrando aqui, a burguesia tenta resgatar a Magna Carta, agora com outro nome, que é a Petição de Direitos. Esse mesmo documento se assemelha à Magna Carta porque o documento tentava limitar o poder do rei, impondo ao rei que ele se submetesse ao parlamento. Tá? O parlamento estava ganhando força. Agora, é lógico, nós estamos falando aqui mais de 400 anos de uma lei que vai ser resgatada. Né? No caso aqui, o Carlos não vai aceitar, né? O Carlos não vai, de forma alguma, aceitar, a princípio ele até vai tolerar isso, mas depois ele vai entrar com medidas, de novo, absolutistas. Também católico, e aí lembrem que no catolicismo nós tínhamos o chamado direito do governo, né? direito divino do rei. Então, o rei tinha isso. Né? Então, após a abdicação do trono aí, o Carlos I que vai governar, tenta governar até 1649. O problema é que a burguesia já está organizada, a burguesia, então, lideradas pelos chamados puritanos. Quem eram os puritanos? Os puritanos eram os religiosos que haviam fugido para a Suíça, a França, e se encontraram com o calvinismo e aí voltam para a Inglaterra e agora eles querem purificar a igreja. A ideia aqui é purificar a igreja. Purificar a igreja do quê? Dessas práticas católicas. Né? Então, os protestantes aqui acreditavam que essas práticas católicas estavam corrompendo a igreja, que era a igreja anglicana, e depois, mais tarde, vai ter uma cisão, vai surgir, por exemplo, a igreja presbiteriana, principalmente nos Estados Unidos, né? A presbiteriana, a batista, surgindo nos Estados Unidos. Mas esses puritanos aqui, eles queriam que a igreja, que a sua igreja anglicana, não tivesse essas práticas católicas. Isso tudo vai começar a fomentar. Boa parte desses puritanos eram burgueses também, médios, grandes burgueses. E aí, em 1642, nós temos então o início da Guerra dos Puritanos. Por gentileza, me deem mais um minutinho só para eu terminar aqui. Né? O rei era apoiado então pelos lords, pela aristocracia e pela pequena nobreza, enquanto o parlamento era apoiado pelo restante do povo e principalmente pelos puritanos. Esse conflito vai tomar um tamanho muito grande aqui, né? No caso, depois eu volto naqueles dois slides lá, que aquele slide está mal colocado. No caso aqui, o parlamento ele era dividido em duas câmaras, a Câmara dos Lordes, membros do alto clero anglicano e da alta nobreza e do anglicanismo aqui também, e a Câmara dos Comuns, formado pela gentry, né, e pela burguesia. E também os puritanos aqui, presbiterianos e puritanos aqui. Aqui reside a luta,
porque o parlamento, basicamente, estava dominado dessa forma aqui. E aí o que acontece em 1642? Começa então a Guerra Civil. O parlamento vai formar um novo exército chamado New Modern Army, que era o exército de novo tipo, no qual os prêmios não eram por nascimento, e sim por merecimento. Então, quanto mais você merecesse, mais altruísta, mais forte, né, mais dedicado você fosse, você galgaria posições maiores, e não mais pelo nascimento. Ah, porque eu sou filho de aristocrata, eu sou general. Não. Esse novo exército era pelo merecimento, pela meritocracia. Então, grupos de soldados e oficiais voluntários, liderados pelo burguês Oliver Cromwell, o exército de novo tipo vai vencer as forças reais, também porque tinham mais grana. Lembrem que a burguesia, a galera do dinheiro está aqui. Apesar do exército dos reis terem uma melhor condição, não dava muito certo porque o dinheiro estava com eles. Então eles tinham mais soldados e mais grana. No final, então, os presbiterianos pretendiam uma negociação com Carlos I, mas as forças populares mais radicais, os niveladores, que eles queriam que todo mundo estivesse o mesmo nível, né, reformas mais profundas, eles vão tomar aqui a assalto e vão decapitar, né, o Carlos I, vai ser decapitado, e o Oliver Cromwell vai tomar o poder, fundando a República Puritana ou a chamada Commonwealth, como ficou dado o nome aqui. Tudo bem? Deixa eu voltar para essa tela aqui. É, Jaime, filho da Maria Stuart. Sim, Jaime, filho da Maria Stuart. Isso mesmo. Tudo bem aqui, gente? Perguntas? Perguntas? Eu prometo voltar nessa parte na próxima aula, para vocês verem como tem muito assunto aqui. Tem alguma pergunta aí, gente? Gente do meu Brasil Varanil? Alô, 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 alô?